E esse fantasminha aí é para assustar vocês. Meus maiores inimigos, e nós vamos ver porquê dentro do texto e dentro da explanação bíblica que vamos fazer hoje. Hebreus 10, 19 a 25. Quem encontrou, dá um glória a Deus pentecostal. Quem acessou, dá um aleluia de fogo aí. Amém. Vamos ler? A partir do versículo 19, diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse texto, meus irmãos, ele nos fala de perseverança. Ele nos fala de manter uma prática constante. E a título de introdução, eu faço uma simples afirmação que é muito difícil perseverar. Eu introduzo essa mensagem dizendo que é muito difícil perseverar, seja na nossa vida devocional, é difícil perseverar, seja nos nossos hábitos de estudo para os jovens e adolescentes, ou aqueles que estão cursando faculdade, é difícil perseverar. É difícil perseverar às vezes na dieta, não é verdade? É verdade. É difícil a gente perseverar nos bons hábitos alimentares. É difícil a gente perseverar no controle da nossa língua dentro de casa, às vezes é difícil, para alguns é difícil. É difícil a gente perseverar naquele propósito firmado em dezembro de 2020 de economizarmos tanto por mês. E de queixo caído, pasmos, surpresos, é difícil até para crente perseverar no dízimo. O fato é, meus irmãos, que a afirmação de introdução que eu faço se aplica a todas as áreas da nossa vida quando nós analisamos o coletivo. Talvez, para mim não seja difícil perseverar no dízimo, mas é difícil perseverar nos hábitos de sono controlado, na vida de oração, na alimentação, e assim é com todos nós. Mas o fato é que nessa noite, todos presentes aqui, todos os que assistem online, toda a igreja do Senhor na face da terra, toda a humanidade, desde a fundação do mundo até Cristo voltar, vai encontrar dificuldade em perseverar. Porque perseverar exige disciplina, e disciplina exige renúncia. Então eu quero que você repita isso comigo, porque nós precisamos ter essa verdade firmada no nosso coração para analisarmos o restante do texto. Diga comigo assim: é muito difícil perseverar. Amém. Mas nessa noite, diante do texto que nós lemos, eu quero de maneira breve e objetiva, em análise inversa do texto, dizer que nós encontramos 3 inimigos da perseverança
espiritual. Lembrando aqui que o destaque para a proposição que nós temos nessa noite é perseverança espiritual. Não necessariamente estamos falando da coxinha que está fora da dieta, ou da economia que não está acontecendo, mas nós estamos falando diretamente, especificamente da nossa vida espiritual. E nessa noite, eu quero que nós analisemos, de maneira inversa do texto, 3 inimigos dessa perseverança. O primeiro inimigo que nós temos no texto é a culpa. Vejam comigo o versículo 22. No versículo 22 diz o seguinte: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Portanto, em análise inversa, eu digo que, da mesma forma que para nos achegarmos a Deus, e para termos uma constância em nos achegarmos a Deus, nós precisamos estar livres da culpa, eu afirmo que o primeiro inimigo da nossa constância espiritual, da nossa perseverança espiritual, e quando eu digo perseverança espiritual, eu relaciono ao relacionamento com Deus, ao relacionamento com a igreja, a uma vida frutífera espiritualmente. O primeiro inimigo é a culpa. Nós podemos aqui afirmar com absoluta certeza que existem pessoas lá fora no mundo que não se achegam à igreja porque se sentem culpadas. Quantos de nós aqui, evangelistas, como o presbítero Roberto, já escutamos de várias pessoas, não é, Roberto? Não, eu vou consertar minha vida primeiro, depois eu faço a minha decisão por Cristo. Isso nada mais é do que uma análise pessoal, e a pessoa chega à conclusão de que as atitudes dela são vergonhosas, e por não entender o Evangelho, presume que é necessário consertar a vida para se chegar a Deus. Mas, nessa noite, eu quero fazer 2 lembretes que se relacionam com esse inimigo da nossa perseverança espiritual. O primeiro lembrete é que as nossas obras não nos dão acesso a Deus. Eu vou falar de novo para que você compreenda exatamente o que eu estou dizendo. As obras do Natan não me garantem acesso a Deus. As obras do Milton, do presbítero Milton, não garantem a ele acesso a Deus. Por mais que o Milton seja uma pessoa boa, de caráter irrepreensível, um homem de família, um homem do altar do Senhor, nada disso garante a ele pode se achegar a Deus. E até os erros e pecados de todos nós aqui também não são exatamente o que nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus é um coração duro para o arrependimento. E o que nos aproxima de Deus então, Natan? O que é que garante o meu acesso a Deus? A própria pessoa de Deus. Não é porque nós fazemos ou porque somos que podemos nos achegar a Deus, é pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Os corações aspergidos que são firmados aqui no texto, são aspergidos por Deus. E a água que purifica é a água de Deus. Quem nos lava, quem nos purifica é Deus. E é isso que nos garante o acesso ao Pai. É o perdão dEle que nos garante acesso. E o segundo lembrete que eu quero deixar para os irmãos nessa noite
para que nós não vivamos em culpa e para que a culpa não nos impeça de estarmos próximos de Deus, é que nós fomos purificados no sangue de Cristo. Nós cantamos essa verdade, nós falamos essa verdade, nós pregamos essa verdade, e nós até oramos que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Mas no coração da igreja moderna ainda existe um erro de compreensão, em muitos casos, do que significa ser lavado pelo sangue de Cristo, ser purificado pelo sangue de Cristo. Deixe-me explicar para os irmãos, e por mais que você ache que você entenda isso, abra os seus ouvidos e o seu coração agora. Ser purificado pelo sangue de Cristo significa que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e a morte de Cristo levou consigo a culpa, levou consigo a culpa, a vergonha do pecado. Mas o ser humano só tem acesso a essa liberdade de estar perseverante na presença de Deus quando ele entende que o pecado dele já foi perdoado por Cristo na cruz, e o que nós precisamos fazer, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, é tomar posse desse perdão. Porém, o perdão de Deus só se torna efetivo por completo na vida do cristão quando existe arrependimento. Não é simplesmente dizer eu quero o perdão divino. Isso não nos dá acesso a Deus. O que nos dá acesso a Deus é um coração quebrantado. Só experimenta da realidade de ter sido purificado pelo sangue de Cristo quem compreende que nada pode fazer para ter acesso a Deus. Simplesmente reconhecer que Ele é Senhor, se sacrificou, morreu por mim, por nós, e que esse sangue derramado na cruz nos purificou. Por isso não existe culpa mais. O primeiro inimigo da perseverança espiritual é a culpa, e ele é derrotado por uma consciência de que nossas obras não nos dão acesso a Deus, e de que nós fomos purificados no sangue de Cristo. Amém? Amém. Mas o segundo inimigo, o primeiro inimigo que nós vimos foi a culpa. O segundo inimigo da perseverança espiritual, de uma constância em acesso perfeito a Deus, na presença de Deus, é o pessimismo. Em análise inversa do versículo 23, vamos ler. O versículo 23 nos diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Um dos versículos mais otimistas, mais esperançosos, como já diz no próprio texto, que a palavra de Deus nos traz. O segundo inimigo que nós vemos é o pessimismo, e a igreja, principalmente nos dias mais recentes, tem sido tomada por um pessimismo. Seja por causa de pregadores irresponsáveis que destroem o testemunho da igreja, ou seja, por pessoas no próprio corpo de Cristo, com atitudes, erros, pecados humanos, às vezes mais feios, mais escandalosos do que outros, mas que causam decepção. Ou talvez também seja
por conta das situações difíceis que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, de modo geral, vem enfrentando ultimamente, ou até por conta de perdas, seja financeiras, ou de pessoas até. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque um coração pessimista não consegue ficar na presença de Deus. O texto está nos falando de perseverança, mas o texto está nos falando também de um acesso irrestrito a Deus. E só consegue enxergar a realidade espiritual e a esperança que o texto nos descreve, uma esperança baseada na própria pessoa e na fidelidade de Deus, quem é otimista. E o que nós precisamos entender sobre isso é que o otimismo na vida de um cristão, o inverso do pessimismo na vida de um cristão, mesmo que tenha sido lavado, remido, purificado pelo sangue de Cristo, só é possível quando ele entende que a fonte de alegria, de realização é o próprio Deus. O texto não nos fala que nós devemos estar felizes, ou perseverantes, ou esperançosos por causa do que Deus faz, não por causa das bênçãos, não por causa da proteção divina, não por causa de nenhuma ação específica de Deus. Não é porque Deus faz alguma coisa que nós devemos ter esperança, mas o texto nos dá um conceito muito maior, que engloba tudo o que Deus faz dentro de uma única característica do seu caráter, que é a fidelidade. Nós devemos ser otimistas e esperançosos, e isso nos trará firmeza e uma constância de perseverança espiritual, porque Deus é fiel, porque Ele não nos abandona. Não é por causa de uma atitude positiva de Deus aos nossos olhos, ou de uma luta que nós estamos enfrentando, que nós devemos ter esperança ou deixar de ter esperança. Nós devemos ter esperança baseada simplesmente na fidelidade de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, fala assim: Deus é fiel. Seja otimista. Deus é fiel. O nosso Deus é fiel, meus irmãos. Ele não falha, Ele não nos abandona, e Ele é fiel à própria palavra dEle. Por isso nós podemos ter certeza que tudo o que Ele prometeu, glória a Deus, vai se cumprir. Tudo o que está escrito na sua palavra vai se cumprir. Tudo o que já foi profetizado sobre a sua vida, que veio diretamente do coração de Deus, tenha certeza, meu irmão, vai se cumprir. O propósito de Deus nas nossas vidas, na nossa igreja, vai se cumprir. Nós devemos estar otimistas e não pessimistas. O primeiro inimigo que nós vemos é a culpa. Segundo, é o pessimismo. E eu faço duas afirmações. Primeiramente, a afirmação que eu faço é que a nossa fé é consequência da graça divina. A nossa fé é consequência da graça de Deus. Acreditar num futuro melhor, acreditar na palavra de Deus, não vem das nossas emoções falhas, não vem do nosso intelecto volúvel, não vem da situação atual que vivemos, mas a nossa fé, o crer, o esperar em Deus, vem da graça dEle, da fidelidade dEle. Segunda afirmação que eu faço, que derruba, que derrota o pessimismo na vida de um cristão, é muito simples e objetiva. Eu afirmo que a nossa esperança
descrita no texto é Cristo. Não se esqueça, meu irmão, que você, eu, nós, a Luz Central Vida em Padre Bernardo, a igreja do Senhor na face da terra, é a noiva prometida a Jesus Cristo. Nós somos promessa dele, para ele, e ele é a promessa para nós. A alegria da noiva está no Senhor, a alegria da noiva está no noivo. É por isso que vivemos. A nossa esperança está em encontrar a Cristo, em viver para Cristo, em conhecer a Cristo, em estar com Cristo. Portanto, o coração da igreja não pode, não deve ser tomado por pessimismo. E só vive em perseverança espiritual, conectado a Deus, quem espera por Cristo. A nossa esperança é Cristo. Culpa, pessimismo e o terceiro e último inimigo da perseverança espiritual, que rouba a energia de prosseguir em crescimento espiritual, que rouba a força de estarmos juntos na casa de Deus, é o egoísmo. Vejam comigo aí o versículo 24 e 25, vamos ler juntos. Diz o seguinte, 24: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Egoísmo, meus irmãos, tem roubado a perseverança da igreja. Interessante que o texto começa nos dizendo: consideremo-nos uns aos outros. Muitas pessoas têm deixado de congregar porque olham para o próprio umbigo, para o próprio conforto, para a própria comodidade e abandonam a comunhão. Mas eu quero destacar aqui dois fatos de conhecimento popular. O primeiro deles é que desânimo e desinteresse são contagiantes. Desânimo e desinteresse são como um vírus que passa de uma pessoa para a outra. Por quê? O que isso tem a ver com egoísmo, né? O que isso tem a ver com esse inimigo da perseverança? Por que isso é exatamente um inimigo da perseverança e qual a relação com o egoísmo? Meus irmãos, nessa pandemia ficou muito claro, escancarado, na frente dos olhos daqueles que têm coragem para enxergar, ficou evidente o egoísmo da igreja. Ficou evidente. Porque quem quis estar em comunhão, esteve. Quem quis sacrificar uma horinha do seu dia para uma reunião no Zoom ou no Meet, estava lá. Quem quis fazer live na pérgola da pastora, chegando lá 5 horas até 10 horas da noite, montando e desmontando tudo, todo culto, estava lá. Quem quis acessar os cultos no YouTube e deixar o seu comentáriozinho lá, a paz do Senhor, irmão, fez.
Agora, tudo isso, meus irmãos, pode até parecer pequeno, um pequenino detalhe, uma bobagem, mas revela um coração disposto a renunciar um pouquinho de comodidade para inspirar a comunhão numa situação tão difícil. Os corajosos conseguem fazer essa análise e se colocar na peneira do padrão que a palavra de Deus nos mostra. Agora, outra vez, como eu disse na introdução dessa mensagem, de boca aberta, pasmos, impressionados e escandalizados, meus irmãos, tem gente que mesmo depois dessas portas estarem abertas, dessa casa de Deus estar acessível a cultos, preferem a comodidade. E isso é egoísmo. Não vamos entrar aqui no debate de restrições sanitárias, mas se você olhar para o seu lado, você vê uma fitinha amarela ou preta. E provavelmente, se você olhar para o seu lado, o coleguinha que está mais próximo de você está usando uma máscara. Não vem ao caso, meus irmãos, e eu não quero aqui apontar dedo para ninguém, mas esses últimos tempos nos revelam o egoísmo da igreja. E da mesma forma que o seu comentário no YouTube, que a sua curtida, que o seu rostinho na reunião do Zoom, que aquela situação de comunhão online inspirou outros a permanecerem conectados com Deus, contagiou as pessoas a estarem perseverantes na presença de Deus. Não se engane, o egoísmo também é contagiante. O primeiro lembrete que eu faço aos irmãos de um fato de conhecimento popular, meus irmãos, é que desânimo e desinteresse são contagiantes. Mas o segundo fato de conhecimento popular que eu trago aos irmãos nessa noite, relacionado ao egoísmo, é: tudo o que vai, volta. Tudo o que vai, volta. Olha só o que é interessante no texto. O texto nos diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. O interessante é essa palavra costume. O que isso tem de relação com o ditado popular ou o fato de conhecimento popular de tudo o que vai e volta? O que eu planto, eu colho. Se eu planto um egoísmo e um amor maior pela minha comodidade do que pela comunhão com os irmãos, se eu planto desânimo e desinteresse, é o que eu vou colher. O que é que tornou a falta de congregar na vida de alguns irmãos em costume? Foi justamente o egoísmo e o desinteresse. Quando se planta a sementinha do egoísmo, meus irmãos, se colhe o costume de não congregar. Tudo o que vai, volta. Cutuca seu irmão que está aí do seu lado de novo e fala assim: abre o olho. Tudo o que vai, volta. O mundo não gira, ele capota. Já dizia Salisa. Meus irmãos, essa mensagem é muito objetiva e simples para os nossos corações. Primeiramente, essa mensagem nos chama a deixarmos de lado a culpa. A nossa perseverança espiritual depende essencialmente de um coração
perdoado e consciente do perdão de Deus. Glória a Deus. Amém? Perseverar depende de um coração livre da culpa. Essa mensagem também nos chama a deixar de lado o pessimismo, porque somente um coração esperançoso numa fé que é consequência da graça divina, consegue perseverar em estar na presença de Deus. E somente um coração esperançoso na pessoa do Cristo consegue viver uma vida espiritual constante, de constante crescimento. Mas essa mensagem também nos chama para deixar de lado, em um desafio aos nossos corações, nos chama para abandonar, a ter uma atitude de renúncia diante do egoísmo. Ser cristão é viver em função do reino de Deus e dos meus irmãos. Ser cristão é viver em uma constante vida de doação, de entrega, de serviço, de altruísmo. Isso é ser cristão. O exemplo maior de sacrifício, o exemplo maior de abrir mão de algo valioso é do próprio Deus Pai, que entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para ser o bode expiatório dos nossos pecados, para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e toda a culpa do pecado. Se o cristão não segue o exemplo de Cristo e não segue o exemplo de Deus Pai, não é cristão. Portanto, o maior desafio que temos nessa noite, meus irmãos, é viver em comunhão verdadeira. A título de considerações finais, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que quando temos o nosso coração livre de culpa, os nossos pensamentos livres do pessimismo e as nossas atitudes livres do egoísmo, eu quero que você fique de pé agora no seu lugar. Fique de pé agora. E nós vamos dizer isso aqui juntos. Nós vamos falar isso juntos, porque essa mensagem ela nos chama à comunhão, a uma realidade de união. Quero que você repita comigo assim, somos livres para permanecer e perseverar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus Pai, Deus, nós somos tão suscetíveis, Deus, ao desânimo, ó Deus, ao fraquejar, a desistir, ó Deus, a entregar os pontos, Pai. É muito difícil, Senhor Jesus, ter constância, permanência, perseverança, Deus, na vida, principalmente, Senhor Jesus, diante das lutas espirituais que a Tua igreja enfrenta, Pai. Deus, diante das dificuldades, Senhor Jesus, dos levantes do inimigo, das barreiras, Senhor Jesus, dos obstáculos, é muito difícil, Senhor Jesus, permanecer, é muito difícil perseverar, Deus. Mas nessa noite, Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, que o Teu Espírito, Senhor Jesus, mova no nosso coração, nos livrando da culpa, Senhor Jesus, nos livrando do pessimismo, Pai, e nos trazendo, Senhor Jesus, um coração livre do egoísmo, Pai. Que a comunhão do Senhor seja inspiradora, seja, Senhor Jesus, contagiante, seja, Senhor Jesus, ó Deus, ânimo para nossas vidas, Senhor Jesus. E que nós possamos, através do propósito, da voz, da graça do Senhor, permanecer como igreja, Senhor Jesus, em crescimento espiritual, em perseverança, Senhor Jesus, em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e clamamos a Ti. Se você crê, aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, em nome de Jesus.